Então, boa noite a todos, né? Nós vamos estudar o livro Pão Nosso, de autoria do Espírito de Emmanuel e pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. Então, esse é um dos 419 livros, né, que o Chico trouxe através da sua mediunidade. E nesse livro, em parceria com o Espírito de Emmanuel, como eu já disse. Bom, como é de costume, o Emmanuel ele vai sempre ao Evangelho, pega determinadas passagens, e a partir dessas passagens que ele escolhe pelos seus critérios, que eu não sei quais são, ele vai dissertar a respeito dessa passagem e trazê-las, né, para o nosso dia a dia. É o que nós chamamos de contextualizar, né? Trazer para o contexto atual, tanto dentro da perspectiva do próprio Evangelho em si, quanto também, né, da perspectiva da doutrina espírita. Bom, hoje o Emmanuel ele vai lá em Paulo aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 10. Lembrando que Paulo, né, as cartas de Paulo, elas também fazem parte do chamado Evangelho, né? É interessante nós entendermos isso, porque, historicamente falando, Paulo foi muito importante para a divulgação do cristianismo. Ele não viveu com Jesus, né? Ele não foi contemporâneo de Jesus. Ele nasceu 20, 30 anos depois que Jesus tinha partido. Mas ele foi o grande responsável por organizar e levar diante a proposta de Jesus. Porque vocês imaginam, né, naquele cenário lá, né, na Judéia, há 2000 anos atrás, reinava, do ponto de vista material, né, o Império Romano, que comandava ali. Do ponto de vista religioso, era a religião judaica. E aí surge Jesus, né, com toda aquela a sua proposta, aquela sua história, né, que foi simplesmente maravilhosa, mas ele mexeu muito com as estruturas sociais e as estruturas políticas da época, né? E quando eu falo política, do campo religioso também, porque naquele tempo se confundia política com religião, né? Então, coube a Paulo o desafio de manter viva a palavra de Jesus e mais, né, levar essa palavra para outros povos, né? Ele era chamado de apóstolos dos gentios por causa disso, né? Gentios eram aqueles que estavam fora do contexto cultural dos judeus. Então, quem não era judeu, para o judeu era gentio. Então, Paulo era o chamado apóstolo dos gentios, porque coube a ele levar o evangelho de Jesus para os chamados gentios, que somos nós, né? Todos nós. Bom, e outra coisa muito interessante, do ponto de vista histórico, é que Paulo, ele era um doutor da lei dos judeus, né? Ele nascera em Saulo, né, como Saulo, na cidade de Tarso, e era filho de pessoas muito influentes, e foi criado, doutrinado desde criança para ser um doutor da lei. Doutor da lei era aqueles que eram conhecedores das leis dos judeus, né, do judaísmo. E assim foi. Ele se tornou um mestre, né, no judaísmo. Era extremamente influente, extremamente inteligente, um grande orador, dominava todos os conceitos da religião judaica, e quando surgiu aquele movimento do cristianismo, ele, assim como também os outros, né, começaram a perseguir os cristãos. Ele entendia, num primeiro momento, que o cristianismo era uma heresia aos preceitos judaicos. Então, como tal, ele entendeu que tinha que ser combatido. Então, ele passou a ser um perseguidor dos cristãos, né? Aí acontecem
uns fenômenos, né, muito fortes, muito interessantes, que vieram mudar completamente a vida de Paulo, né? E acho que todos nós sabemos, né, daquela passagem, onde ele, chegando na cidade de Damasco, ele estava atrás de um cristão que chamava-se Ananias, para persegui-lo e provavelmente para matá-lo, né, e julgá-lo e matá-lo, como era comum da época. Aí, chegando a poucos quilômetros da cidade de Damasco, ele teria tido uma visão, né, assim relata nos evangelhos e também num livro que eu aconselho a vocês, quem não conhece, ler, que se chama Paulo Estevão, né, que é um livro, inclusive, do próprio Emmanuel. É um livro belíssimo, um livro que é impossível você ler e não se emocionar com o livro. E aí, chegando na porta de Damasco, segundo relata nesse livro, ele teria tido uma visão. Essa visão, né, foi através de uma luz. Ele caiu do seu cavalo, inclusive, e seria Jesus que tinha aparecido para ele. Eu digo seria, né, porque é um relato que está nos livros, né, e que Jesus teria aparecido para ele. Aí tem aquela célebre frase, né, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Lembrando que Saulo, em hebraico, quer dizer o grande, né, e Paulo é o inverso, é o pequeno. Aí, depois disso, depois dessa revelação de outras que tiveram, ele se tornou um divulgador do cristianismo. Mas como ele era um perseguidor dos cristãos e tornara-se um divulgador do cristianismo, ele também se tornou perseguido, naturalmente, né? Então, a história é belíssima. Aí, dado o momento da sua vida, ele sai da Judéia, ele sai de Jerusalém e começa a visitar outras cidades, outros lugares. Por isso que nós vamos ver no Evangelho as cartas de Paulo, né? Paulo aos gentios, Paulo aos romanos, Paulo aos atenienses, Paulo a Efésios, aos tessalonicenses, aos coríntios. Então, todas essas localidades foram localidades que ele foi visitando, ele foi tentando doutrinar as pessoas, né, com relação ao Evangelho, com relação à história de Jesus, a pregar o Evangelho. E depois de muitos anos fazendo esse trabalho de pregação, ele foi para Atenas, ele foi para a Turquia, onde é a Turquia hoje, né, que é no Médio Mediterrâneo, ele foi até Roma. Quando ele chegou em Roma, e vocês imaginam naquela época você sair de cidade em cidade, né, de Jerusalém até Roma e tal. Quando ele chegou em Roma, ele foi preso. Tinha se estabelecido aquela perseguição aos cristãos, também em Roma. Ele foi perseguido e foi preso em Roma. E, a partir da sua prisão, ele começa a escrever as suas famosas cartas. Aí, o que ele fazia? Ele mandava as cartas, através de alguns mensageiros, né, àquelas cidades que ele, no passado, tinha visitado. Por isso que nós vamos ver cartas aos hebreus, cartas aos atenienses, cartas aos tessalonicenses, e aí vai. Então, essas cartas, elas meio que incorporaram o Novo Testamento, elas fazem parte. Lembrando que nós temos o Antigo Testamento, né, que é a história do povo judeu, e o Novo Testamento, que é a história, a síntese do cristianismo. Lembrando que o cristianismo, ele está fundamentado na plataforma do judaísmo. Quando a gente diz religião judaico-cristã, é por causa disso, né? O cristianismo, ele nasce dentro das bases do judaísmo. Por quê? Porque Jesus era judeu, né? O que ele aprendera desde criança foi a doutrina judaica. E ele mesmo disse em dado momento, né, eu não vim destruir a lei dos profetas, eu vim fazer cumpri-la. No sentido de que, com o passar do tempo, né, os homens foram dogmatizando, ritualizando os preceitos judaicos, e o judaísmo se desviou da sua senda original, da sua essência. Então, coube a Jesus a trazer à luz, né, os ensinamentos dos antigos profetas. Então, no primeiro momento, foi uma afronta. Eles entenderam como uma afronta,
né? Até que, enfim, o cristianismo se estabeleceu como religião, depois em Roma, né? 300 anos depois, aproximadamente. Então, Paulo foi esse grande mensageiro, esse grande apóstolo, né? Que, como eu disse para vocês, ele não conviveu com Jesus diretamente, né? Aqueles 12 lá conviveram. Paulo, não. Paulo, ele veio depois, nessa história que eu contei para vocês. Mas nós sabemos que, na espiritualidade, ele era preparado, ele foi preparado para fazer esse trabalho. Então, ele teria que ter passado, sim, né, pelas correntes judaicas, para aprender a base do judaísmo, para depois absolver e entender a contextualização do movimento do cristianismo. Então, ele foi muito bem preparado, tanto do ponto de vista doutrinário, quanto do ponto de vista espiritual e religioso. Então, Paulo, naturalmente, é um espírito de uma alta estirpe, porque coube a ele a fazer esse preparo. Pois bem, a lição de hoje chama-se Em Preparação, né? E o título foi dado pelo Emmanuel, né? O Emmanuel sempre dá um título para as suas lições. E esse Em Preparação aqui, eu já posso adiantar para vocês que ele está falando para nós, né? Ele quer dizer, eu acredito, né? Nós vamos ler a lição juntos, mas eu acredito que ele está dizendo que todos nós estamos em preparação, de uma maneira ou de outra. Alguns de nós aqui nessa sala estamos mais bem preparados, né, do ponto de vista espiritual, outros um pouco mais atrasados. Mas o certo é que estamos todos em preparação. Principalmente quem está aqui hoje buscando, né, ouvir, passar por esse momento de espiritualização, é porque está em busca mesmo de uma preparação, né? Outras pessoas que estão em outras religiões, ou outras pessoas que nem participam de religião, mas que estão trabalhando a sua espiritualização, né? Então, todos nós estamos passando por um momento de preparação permanente, desde o dia que nós nascemos. E neste momento agora que nós estamos vivendo essa pandemia, né, que está mexendo com tudo, com as nossas relações sociais, com as nossas emoções, né? Infelizmente, muitas pessoas estão adoecendo, desencarnando. Então, neste momento, o nosso preparo está sendo muito maior. Por quê? Porque o desafio está sendo muito maior. Quanto maior é o desafio, mais competência e mais disciplina e mais capacidade você tem que ter para superar esse desafio. Então, essa preparação que nós estamos vivendo neste momento, ela talvez seja, com certeza, do ponto de vista social, o maior desafio que a nossa geração já viu, né? As gerações passadas já viram outros momentos tão difíceis, né? Mas a nossa geração, quem tem aí de 60, 70 anos para cá, eu acredito que não tenha visto isso. Então, vamos lá. Vamos à lição. Aqui é a passagem de Paulo. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles lhes serão por mim. Paulo. Então, é uma lição muito incisiva, muito bonita, né? E de antemão que a gente pode entender aqui, fazendo uma conexão com a doutrina espírita, né? E também com o próprio cristianismo, quando diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escrevereis, nós entendemos isso muito simplesmente, porque todos nós que estamos aqui, que já estamos nessa condição de espíritos pensantes, de espíritos que já dominam o livre-arbítrio, que já têm entendimento das coisas, nós temos consciência dentro de nós do que é certo e do que é errado. Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: o que preciso para o homem, onde está gravada as leis de Deus? Na consciência de cada um de nós. Ou seja, todos nós temos no âmago do nosso inconsciente as leis de Deus gravadas. Porque, sendo filho de Deus, naturalmente nós já trazemos em nós parte da divindade. Então nós, na nossa essência, nós somos bons.
Nós somos criaturas boas. O homem é essencialmente bom. A sua essência é boa. A maldade que muitas vezes se expressa em nós é o desconhecimento, é a ignorância. Quando o homem age por maldade, ele age por ignorância, por desconhecimento das leis de Deus. A partir do momento em que o homem vai evoluindo espiritualmente, e essa evolução se dá através das várias reencarnações, através das várias experiências, das várias quedas e das várias vitórias que nós temos, ao longo das nossas trajetórias, nós vamos experimentando o bem, experimentando o mal, através da dor e da alegria. E assim nós vamos construindo, cada um de nós, a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa essência, o nosso espírito. Aliás, a essência eu disse que já está pronta, a essência é divina. Nós vamos aprimorando. E como é que nós vamos aprimorando? Preparando. A lição de hoje está dizendo, nós vamos preparando cada vez mais o nosso espírito. Então, dentro da perspectiva espírita, o progresso é uma lei divina. O espírito, ele sempre progride. Ele está sempre progredindo, mesmo errando, mesmo fazendo as coisas que ele não deveria fazer, porque ele está aprendendo, né? No momento a dor vai chegar como um mecanismo de reparo, um mecanismo de aviso, né? Enfim, então, quando Allan Kardec, aliás, eles dizem para Allan Kardec que as leis divinas estão gravadas na consciência de cada um de nós, é porque todo ser humano tem no seu âmago o conhecimento das leis de Deus. Mas à medida que ele avança do ponto de vista intelectual e moral, aí ele toma conhecimento pleno dessa consciência. É por isso que os homens bons, e quando eu falo homem, né, gente, eu estou falando homem e mulher, naturalmente. Quando o homem toma uma condição de espiritualidade, ele não pratica mais o mal, ele pratica o bem naturalmente, né? Agora, quando o homem ainda não tem o conhecimento pleno dessas leis, ou seja, quando ele não adquiriu o conhecimento pleno das leis naturais, das leis de Deus, ele não despertou em si a total consciência delas, momentos ou outros ele pratica o mal. Então, quando ele diz aqui, nesse sentido, né, que o Paulo diz, que porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escrevereis, é a grande verdade. Então, veja bem, o progresso moral, ele anda lado a lado com o progresso intelectual. O moral decorre do intelectual, mas não decorre dele imediatamente. Eu digo o seguinte, tem pessoas muito avançadas intelectualmente, mas pouco avançadas moralmente, né? E muitas vezes você vê pessoas que estão avançadas moralmente e aparentemente são ignorantes, mas naturalmente que elas não são ignorantes. Então é isso. Então vamos ver aqui o que o Emmanuel vai dizer a respeito disso. Ele diz assim, traduziremos o Evangelho em todas as línguas, e é uma verdade, né? Em todas as culturas também nós vamos ver o Evangelho, porém, naturalmente, com mais ênfase no Ocidente, né? A chamada cultura judaico-cristã. Como eu disse para vocês, do ponto de vista teológico, do ponto de vista religioso, a nossa cultura religiosa, ela tem como matriz o judaísmo e depois o cristianismo. Do ponto de vista filosófico, nós temos várias influências, mas principalmente dos gregos, do ponto de vista filosófico, né? Tanto que, em certo momento histórico, nós vamos ver o casamento do cristianismo com a filosofia. A gente vai ver isso em Santo Agostinho, no ano 300, logo no início do cristianismo, né? Quando Santo Agostinho desenvolve a sua chamada filosofia patrística, ele pega os ensinamentos do Cristo e casa com a filosofia de Platão. E aí foi a base do ensinamento cristão que ficou mais ou menos 8 séculos na Idade Média. Até que, no século XI, se não me trai a memória, aí vem São Tomás de Aquino. O que São Tomás de Aquino faz?
ele pega também o ensinamento do Cristo, o ensinamento cristão, e associa aos ensinamentos de Aristóteles. É a chamada filosofia escolástica. E a filosofia escolástica ela permaneceu até há pouco tempo atrás, né? Por quê? Porque havia uma necessidade da igreja, da religião cristã, da religião católica, de dar um norte racional para a religião, não só dentro da perspectiva teológica, da fé, mas era importante também entender a razão das coisas sob uma perspectiva racional. Aí eles foram nos gregos, que é o que tinha de mais conhecido e de mais respeitado na época, né? Pois bem, então, o evangelho vem através de Paulo, espalham-se por essas cidades, sedimenta-se em Roma, né, ele se estrutura em Roma, a igreja toma uma estrutura institucional, mas depois de um certo tempo ela se afasta dos propósitos naturais da essência do evangelho. Porque aconteceu com o catolicismo, com o cristianismo, o mesmo que teria acontecido com o judaísmo, né? O poder, o dogmatismo, o ritualismo, o proselitismo, fez com que a igreja afastasse-se dos preceitos essenciais do Evangelho de Jesus. O mesmo aconteceu com o judaísmo na época de Jesus. Por isso que Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas eu vim fazer cumpri-la, ele veio trazer, né, a sua essência. Pois bem, traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a sua grandeza, destacando-lhe a sua sublimidade, semeando-lhe a sua poesia, comentando-lhe a verdade e interpretando-lhe as lições. Então, percebem vocês que o que aconteceu? A institucionalização da igreja, a formalização, fez com que nós nos afastássemos da essência do Evangelho. Não propositalmente, porque era uma questão mesmo de natureza humana, né? O homem sempre teve essa tendência para o domínio, para o poder. Então chegou num ponto, para você ter uma ideia, que as missas, até põe pouco tempo atrás, não tem muito tempo não, é questão de 70... Eu cheguei a ver, para vocês terem uma ideia, eu tenho 57 anos, né, não estou tão velho assim, mas quando eu era criança, aqui em Barbacena, não, quando eu era criança aqui em Caeté, uma cidadezinha que tem ali pertinho de Belo Horizonte, não sei se vocês conhecem, perto da Terra da Piedade, conhece ali? Caeté era tipo Sabará, tipo Mariana, é uma cidade muito antiga, deve ter uns 250, 300 anos. E quando eu era criança, quando eu fui fazer a primeira comunhão, o padre, que era um padre muito antigo lá da paróquia, ele rezava a missa em latim, de costas para os fiéis. Então a gente ia na missa de domingo, né, você não podia nem abrir a boca, ninguém podia falar, a criança não podia nem piar dentro da missa. Enfim, existia um distanciamento muito grande da verdadeira essência do Evangelho, né, da sua eficiência, que é o quê? É trazer o lenitivo para a alma, é trazer consolo, é trazer preparação, é trazer orientação, né? Mas, enfim, isso é uma questão histórica que aconteceu e o fato que tem também lá o seu lado positivo, né? Então, quando vem a doutrina espírita, por que o espiritismo se auto-intitula, né, até a princípio de uma forma um pouco arrogante, né, que o espiritismo seria o evangelho redivivo? É porque ele busca fazer o mesmo movimento que Jesus fez na época. É tentar dar ao evangelho o seu verdadeiro caráter, o seu verdadeiro sentido. Buscar a essência do Evangelho. Então, quando Allan Kardec traz o Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto Chico Xavier traz a sua literatura e tantas outras obras, o objetivo é exatamente esse, é trazer para os dias atuais, é para dar à luz a essência do Evangelho, que nós nos afastamos
porque nós, como sociedade, nos preocupamos muito mais com os fetiches que a religião muitas vezes nos oferecia. A questão do status, a questão do formalismos, a questão disso pode, isso não pode, vou assim, vou assado, faz isso, faz aquilo. É? Então, nós somos herdeiros de toda essa cultura, por bem ou por mal. Então, hoje, pretende-se, não só, a gente vê esse movimento, não só dentro do espiritismo, né, dentro da igreja protestante, né, a reforma protestante teve exatamente esse caráter. Daí que saiu o grande cisma da igreja, principalmente com Calvino e com Lutero, porque eles entenderam que a igreja, gente, quando a gente fala em igreja aqui católica, estou falando com muito respeito, eu estou falando do ponto de vista histórico, né? Não estou tecendo críticas, não, até porque hoje ela faz um trabalho sensacional, né? Em várias frentes aí, não só espiritualmente, mas também do ponto de vista humanitário. Mas, enfim, então, o que o Emmanuel faz, o que o Chico Xavier faz, o que o Allan Kardec faz? Trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, trazer o Evangelho para dentro do nosso coração. A palavra Evangelho, né, do ponto de vista conceitual, literal, Evans quer dizer mensagem. Gélios é dos anjos, é a mensagem dos anjos. Quando a gente diz o Evangelho de Jesus, na verdade, ele nem é de Jesus, ele é divino, né? Jesus foi o grande porta-voz do Evangelho. E para ser porta-voz de uma mensagem divina, tem que ser um ser divino, naturalmente, né? Então, o Evangelho, ele tem uma serventia, ele tem um propósito muito mais intenso do que nós imaginamos. Ele é realmente um doutrinador das almas, dos corações. Porque se você parar para estudar o Evangelho, o Novo Testamento, e estudar as passagens, os conceitos, os entendimentos, tudo que precisava ser dito para o homem, Jesus disse ali. Né? Não só Jesus, a gente tem também no movimento histórico religioso, em outras correntes religiosas, até mesmo nas correntes politeístas, né? Vários missionários do Cristo que também trouxeram a mesma mensagem, que é a mensagem da libertação do homem através do seu desenvolvimento moral e racional, é o entendimento que o homem ele é responsável pelos seus atos e, consequentemente, de todas as consequências dele, do entendimento que você não deve sofrer pela dor do outro, porque quem carrega a tua cruz é você mesmo. Enfim, a mensagem é uma só, que foi colocada em vários momentos históricos. Agora, para nós, ela foi trazida do jeito que nós a conhecemos, através do Evangelho de Jesus. Então, vamos lá. Continuando aqui no texto, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando as lições. Isso é muito importante, interpretar as lições, não simplesmente lê-las, né? Então, por exemplo, esse livro aqui, ó, um livro desse aqui do Emmanuel, ele tem 180 lições. Só nesse livro, o Chico escreveu 400 e tanto. Do Emmanuel, assim, desse modelo aqui, deve ser mais de 100. Ele pega uma lição do Evangelho, interpreta e traz para o nosso entendimento, para a nossa racionalização, né, para a nosso aprimoramento. Impondo-nos ao raciocínio, que não basta só olhar e ler com os olhos do coração, se você não tem a fé da razão, a fé da raciocinada, aprimorando o coração, porque também não basta também a letra, simplesmente, porque se você não tiver e não aprimorar o coração, nada vale. Tem até aquela famosa fase do Paulo, né? Se eu não tenho amor e caridade, eu nada tenho. E é grande verdade. É por isso que dentro da doutrina espírita, assim também como dentro de outras religiões aqui, das religiões protestantes e católicas e outras que temos aí, existe um movimento pensado, articulado, disciplinado para a prática do bem.
Então, aqui na casa, aqui, nós estamos aqui reunidos fazendo a palestra, nós temos o passe daqui a pouco, estão tendo atendimentos espirituais aqui do lado, individualizados, estão tendo reuniões mediúnicas, né? Mesmo estando aqui na pandemia. Tem o trabalho social que está muito intenso aqui na casa por causa do momento caótico que nós estamos vivendo, do ponto de vista econômico. Enfim, existe todo o movimento de estímulo e de convite para a prática do bem. E não é só da prática do bem material, de doar cesta básica, não. É a prática do ouvir, é a prática do entender, é a prática do abraçar, do confraternizar, né? O conceito de caridade é um conceito muito amplo, né? Enfim, então não basta você olhar apenas com os olhos da letra se você não tiver o aprimoramento do coração. Reformando a inteligência, renovando as leis. As leis elas vão renovando naturalmente até que a gente consiga viver plenamente a lei divina. A lei natural e a lei divina, como diz Allan Kardec, está registrado na consciência de cada um de nós. Nós ainda não vivemos essa lei plenamente porque nós não somos bons plenamente. Mas à medida que nós vamos avançando, preparando e aprimorando, nós vamos vivendo bem plenamente. Então, o homem, em dado momento, ele precisou da barbárie, né? Era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. As coisas eram resolvidas na base da espada, na base, né, ainda ocorre, infelizmente, ainda na Terra, né, mas com menos incidência. Em dado momento, trouxeram-se leis comportamentais. Aí nós temos, por exemplo, os 10 antigos mandamentos, não é isso? Lá com Moisés e tal. Não matarás, não roubarás, não julgarás a mulher, não roubarás a mulher do próximo, né? Lá não fala homem não, viu, gente? Só fala mulher. Então, e aí vai. Naquele momento, era preciso colocar ordenamento. O povo era muito ignorante, muito bruto. Aí vem Jesus e reforma esse código de leis. Aí vem os homens e aprimoram-se os códigos humanos de leis, códigos penais, códigos civis, códigos tributários, enfim. As leis vão sendo aprimoradas até num ponto que você não precisa mais de lei. A lei que se vivencia é a lei interior, é a lei da consciência. Se a gente lê aqueles livros lá, Nosso Lar e outros livros, do André Luiz principalmente, que fala sobre a vida nos mundos espirituais, sobre as relações sociais no mundo espirituais, quase não existe códigos de leis. Porque os espíritos que habitam esses lugares, eles já vivenciam a plena lei, a lei divina. Ou lei natural, como diz o Allan Kardec no Livro dos Espíritos, né? Então, essas leis, perceberam? À medida que a gente vai desenvolvendo e aprimorando, a gente não precisa mais de lei, nem de lei religiosa, nem de lei humana. A gente vivencia simplesmente a lei maior, que é a lei do amor, justiça e caridade. Alguns momentos aqui nós vivenciamos essa lei entre nós, mas em outros momentos não. Em outros momentos nós somos egoístas, nós somos descaridosos, nós somos rudes, né? Uns mais, uns menos, mas a sociedade, inclusive talvez o movimento dessa pandemia, talvez não, eu tenho quase certeza que o movimento dessa pandemia, tirando o aspecto sanitário, tem esse aspecto, o aspecto de fazer com que a humanidade aprimore-se, repense seus atos, repense a vida, repense tudo. Vocês já pararam para viver como é que a gente estava vivendo antes? Convenhamos, né? Eu também me incluo, não estou colocando vocês, estou colocando nós. Eu também me incluo. Né? Um materialismo exacerbado, um individualismo exacerbado, né? Um distanciamento, não um distanciamento social, mas distanciamento de contato, de relações. Então, quer dizer, vem uma pandemia dessa, mexe com toda a estrutura espiritual, toda a estrutura social, as coisas, né, é a mesma coisa que você balançar e depois vai decantar a sujeira e as águas vão se acalmar. E espero que, acalmando, a gente tenha um movimento de revolução moral.
como aconteceu com a Primeira e com a Segunda Guerra Mundial. Mataram-se, morreram-se 80, 90, 100 milhões de pessoas, não se sabe exatamente quanto. Barbáries foram cometidas de toda a espécie, mas, inegavelmente, a humanidade avançou. Mas agora ela precisa avançar mais. Então, de tempos em tempos, a espiritualidade não é que ela manda, mas ela permite que aconteçam tragédias e catástrofes humanas, coletivas, para que a sociedade repense e para que as individualidades também repensem, para que o mundo possa avançar. E é isso que está acontecendo conosco neste momento, né? Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Como diz o Evangelho. Pois bem, então, aperfeiçoando os costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento, isso aqui está dizendo tudo que a proposta que o Evangelho pode fazer com a sociedade. Virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. Este é o ponto mais importante. É o ponto que a gente tem que sair, é o mais difícil, né? Que a gente tem que sair do formalismo para a prática. Então, na minha opinião, né, que eu estou falando aqui para vocês, é o mais difícil, porque eu vivencio isso. É o mais difícil, a gente sair do conhecimento teórico para viver a boa nova em nós mesmos. É por isso que, muitas vezes, a dor funciona como um processo como eu diria, de aprimoramento mesmo, de preparação e aprimoramento. Porque a gente repete os mesmos erros várias vezes, e enquanto a dor não bater na nossa porta, feliz é daquele que evita que ela bata, mas enquanto a dor não bater na nossa porta e doer mesmo, doer na alma, talvez a gente não consiga verdadeiramente introjetar em nós esses preceitos que são universais, né? Eles são universais. Não é só da terra. O Evangelho não é exclusivamente para nós terráqueos, não. O Evangelho se aplica nos mundos espirituais e se aplica a qualquer plano de existência espiritual e humana no universo, porque são leis divinas, são a síntese das leis divinas. É como se Jesus falasse assim: olha, eu vou lá para a terra e lá eles são assim, assim, assado, lá eles têm essa e essa limitação. Então vamos fazer aqui um corpo teórico, vamos teorizar o Evangelho para você levar para eles. É como uma professora de primeiro ano que vai dar uma aula de matemática para os alunos. Ela vai levar uma matéria que eles tenham condições de entender, não é isso? Quando é para uma pós-graduação ou para um doutorado de matemática, evidentemente que as matérias são muito mais complexas, né? Então, o Evangelho que foi trazido para nós, ele foi o mais simples possível. Jesus fala palavras simples, citando exemplos simples. Quem tomar do arado, não devereis olhar para trás. Ou seja, o sujeito quando está arando ali, quem é da roça sabe, se você está arando ali, né, e o boi está puxando o seu arado, se você olhar para trás para ver se você fez alguma coisa errada, o que vai acontecer? Você vai estragar a direção ali, você vai entortar o arado. Então, ou seja, quem cometeu os seus erros, deixa eles para trás, muda a partir de agora, olha para frente e caminha. Então, ele usava linguagens simples, linguagens coloquiais, que muitas vezes a gente sai do preceito natural dela para trazer uma coisa complexa que não é. Então, o Evangelho foi trazido para nós de um jeito que nós damos conta, ou seja, de um jeito bem simples mesmo, em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. E aí o Emmanuel vem fechando. Nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através principalmente das palavras e das ações. Através principalmente das palavras e das ações. Dos princípios e dos ideais. Das aspirações e das esperanças. Dos gestos e dos pensamentos. Porque, em verdade,
Se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá, nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Quando ele diz isso aqui, gente, não está dizendo de uma forma piegas, né? Que a gente vai todo mundo ter que virar religioso, ortodoxo, nada disso. Absolutamente nada disso. Jesus, quando escolheu os seus discípulos ali, ele não pegou os homens mais doutos, mais espiritualizados ali, não. Ele pegou gente simples. É lógico que também ele não pegou lá também os muito desequilibrados, porque senão ia atrapalhar tudo, né? Mas ele pegou gente simples, pescadores, pessoas tão simples e tão problemáticas e tão frágeis espiritualmente, que muitos deles, ao longo da história da convivência com Jesus e depois também, traíram os próprios preceitos do Cristo. Todos nós sabemos a história de Judas, a história de Pedro, né, que o negou 3 vezes, e outros pequenos acontecimentos. Ou seja, os discípulos do Cristo não são santos. Os santos não precisam, eles já o são. Então, quando Jesus diz os discípulos, quando ele traz a boa nova para os gentios, somos nós todos aqui que estamos batendo cabeças aqui há séculos e séculos e séculos. Então, ele não quer muito da gente, não. Ele não quer santidade da gente, porque ele sabe que nós não somos capazes, pelo menos nesse primeiro momento. Mas, pelo menos, de um movimento interior de busca de melhorar. De melhorar nas pequenas coisas, nos relacionamentos, no nosso comércio, na nossa profissão, na nossa relação com os nossos filhos, com os nossos marido, esposa, né, no centro espírita. Ele não está pedindo muita coisa, não. Amar o próximo como a ti mesmo, quer dizer, tentar amar a você primeiro e também amar o seu próximo. Ele não está pedindo muita coisa, não. Então, isso tudo que ele trouxe, nós somos capazes de fazer. Mas é o quê? É necessário um movimento de preparação, que está dizendo aqui na lição, e, principalmente, um movimento de sair da inércia. A gente tem que sair da inércia. Parar com o vitimismo, parar com essa história, eu não dou conta, eu sou assim mesmo. Todo mundo, cada um é de um jeito. Todos nós temos os nossos pecados, as nossas cruzes, mas temos também os nossos talentos, as nossas qualidades. Ninguém veio à Terra sem um objetivo, sem uma missão clara. Por mais simples que ela seja, a missão de ser mãe é uma missão maravilhosa, de uma colaboradora no centro espírita, de ser um comerciante, de ser uma professora, de ser um aposentado, né? Enfim, todos nós temos pequenas e grandes missões, e todos nós estamos em preparação. E a vida de todos nós é muito importante. Para que nós chegássemos aqui hoje, teve uma preparação do plano espiritual antes de nós encarnarmos, muito intensa. Pessoas prepararam, espíritos bondosos prepararam a nossa encarnação, a nossa gestação, a fecundação, o nosso nascimento, a elaboração do nosso corpo. Outros espíritos nos acompanharam, outros espíritos nos acompanham ao longo da nossa vida. Alguns sofrem com as nossas quedas, outros nos ajudam nas quedas, outros nos orientam. Então, existe todo um preparo espiritual para que nós estejamos aqui hoje, vivenciando essa pandemia, inclusive. Então, nós não somos pouca coisa, não. Nós somos filhos de Deus e cada um tem o seu valor para Deus e cada um tem o seu valor. Então, o que Jesus traz para nós, o que o Evangelho traz, o que os apóstolos trazem, o que o Espiritismo traz, é o tempo todo a mesma coisa. É nos convidando para um movimento de reforma, um movimento de transformação pessoal. E essa transformação não virá de fora para dentro.
O que acontece em volta de nós pode contribuir positivamente e negativamente para a nossa transformação interior. Mas a transformação interior, ela se dá de dentro para fora, a partir de nós mesmos, a partir da vontade de cada um de nós. Beleza? Muito obrigado pelo carinho de vocês, uma boa noite e muita paz a todos.